Salve, galerinha! Aqui é a professora Carol falando diretamente para o terceiro ano do ensino médio. Bom, pessoal, vamos para conteúdo novo, então vamos falar da crise de 29, né? Os impactos que teve a crise de 29 aí nos Estados Unidos e no mundo inteiro, né, de forma geral. E vamos também, né, ver o plano de recuperação econômica para essa crise aí. Bom, gente, eu comecei aí, né, com uma foto bem emblemática da época, né? E muito irônica mesmo, porque a gente vê ao fundo dessas pessoas aí uma fila, né? Que era uma fila para busca para se alimentar de sopa, né? Que é a sopa que alguns particulares davam para as pessoas que estavam desempregadas e passando fome. Atrás vocês podem ver um cartaz, né? Com uma família feliz dentro de um automóvel, né? Aí ali diz em cima, né? The world's highest standard of living, ou seja, o mais alto estandarte da vida. E aqui ali fala também There's no way like American way, ou seja, não existe nenhum jeito como o jeito americano. Ou seja, né, o American Way of Life foi justamente, né, uma das consequências aí, né, dessa superprodução dos Estados Unidos e o fato dela vir a ser uma grande potência depois da Primeira Guerra Mundial, né? Então a gente tem uma propaganda ao fundo, né, dessa sociedade de consumo, dessa sociedade, né, do sonho de vida norte-americano e a realidade aí na década de 30, né, de muitas pessoas por conta aí dessa crise econômica provocada pelo crack da bolsa. Bom, gente, vejamos aí alguns aspectos mais gerais. Vamos então. Bom, gente, o fato é que, né, a Europa, após a Primeira Guerra Mundial, ela estava devastada, né? O mercado consumidor das principais potências até então, que era a Inglaterra e a França, estavam bastante prejudicados porque muitos centros industriais aí foram bombardeados. Isso sem falar da população civil. Né? A Alemanha, então, nem se fala, né? Sofrendo horrores por conta aí do Tratado de Versalhes. Né? O fato é que aquele ritmo de importações, né, ou seja, daquela compra de mercadorias, né, de alimentos, de automóveis que estavam vindo dos Estados Unidos em relação à Europa, tiveram uma determinada baixa. É claro, né, eles precisavam recompor aí a sua economia primeiro, para depois, é claro, continuar mantendo um ritmo de exportações, né, adequado aí, ou até mesmo mais ou menos parecido de anteriormente, do cenário anterior aí da Primeira Guerra Mundial. Tá? Bom, gente, botei uma foto aí de algumas ruínas, né? Depois da Primeira Guerra Mundial, e para colocar para vocês que o mercado consumidor europeu, obviamente, não estava a mesma coisa. Né? Eles não estavam mais comprando na mesma proporção dos Estados Unidos. Enquanto isso, os Estados Unidos vai despontar como uma grande potência. Né? O símbolo desse desenvolvimento, o símbolo de status nessa sociedade é ter um carro. Né? Nessa sociedade também, hoje em dia, também acho que a gente pode falar disso um pouco, mas naquela época era um carro, era um Ford T. Vou mostrar depois para vocês umas imagens do Ford T. Foi o primeiro carro patenteado, né? As pessoas que tinham um Ford T era um símbolo de status, de luxo. Né? E aqui a gente vê algumas imagens, né, da família patriarcal norte-americana, né, com seus produtos, né, os seus eletrodomésticos, né, geladeira, um barco, né, a família toda feliz fazendo piquenique, uma piscina, né, com bastante comida na mesa, ou seja, era um estímulo ao consumo. E tudo isso por quê, gente? Tudo isso porque os Estados Unidos, de fato, vai se transformar numa grande potência, vai superproduzir. E isso vai ter um impacto muito grande para a própria população dentro dos Estados Unidos. Porque aquela produção industrial, né, ela vai ser, o consumo dessas mercadorias vai ser facilitado para o povo norte-americano. Então, quer dizer, essas compras, né, que muitas vezes a gente acaba fazendo, comprar crédito, né, que a gente muitas vezes acaba se endividando, porque é muito fácil se endividar com cartão de crédito, naquela época começou a ter. Só que tinha um problema. Os bancos, eles davam um crédito superior ao que a pessoa recebia.
E aí a pessoa ia se endividando, se endividando, se endividando, se endividando e acabava virando uma bola de neve como vira até hoje. Né? Só que tem uma questão, gente. Esse crédito que os bancos, muitas vezes bancos populares, né, nos Estados Unidos, ou seja, bancos públicos, quero dizer, né, davam para as pessoas nos Estados Unidos, eram bancos que eles não tinham muito critério de seleção. Né? Por exemplo, qualquer pessoa, quase que qualquer pessoa que pedisse um crédito, né, ou pedisse um cartão de crédito ou uma linha de crédito para comprar alguma coisa, simplesmente ganhava. Né? Não tinha serviço de proteção ao crédito como existe hoje. Naquela época era muito facilitado. Então, é claro, as pessoas se iludiam com tudo isso, acabavam se endividando. Tá? Isso é apenas o comecinho da história. Vamos lá, então. Próxima imagem, a gente vê uma sociedade de consumo aí, né? Estados Unidos superproduzindo aí, investindo em eletrodomésticos. A gente pode ver uma dona de casa aqui à esquerda com um fogão elétrico, né? À direita aí a primeira geladeira, né? Todos esses eletrodomésticos aí, eles vieram nessa sociedade de consumo, né? Nos anos 20 e nos anos 30, especialmente nos anos 20, tá? E propagandas é óbvio, né? Em tudo quanto é lugar, né? Compre, veja, use, misture, coma, beba, seja, ou seja. Então, eram vários produtos aí, né, que estavam servindo o alvo de propaganda em todo lugar. Isso vai estimular muito a cultura de massa. Né? E eu falo cultura de massa aqui, uma cultura que atinge grande parte da população, a massa. Né? E aí o cinema, gente, tem até um capítulo, acho que umas 2 páginas da apostila de vocês aí falando sobre isso, né? Em especial aí sobre a indústria cinematográfica de Hollywood, ditando padrões de beleza, ditando padrões de comportamento, né? E tudo isso por quê? Porque vai atingir uma grande população, especialmente as pessoas mais pobres, né? Que até num certo momento não tinham acesso aí a uma cultura letrada. Tá? Bom, seguindo aqui, a gente vê aí os chamados loucos anos 20. Vocês reparem aqui, né, que existe uma grande diferença, né, ali à direita, nas roupas das mulheres, né, do comecinho do século 20, né, até mesmo final do século 19 para agora nos 20. Tudo isso por quê, gente? Porque foi um dos pontos positivos também, ó, do final e até mesmo durante a Primeira Guerra Mundial, o mercado de trabalho para as mulheres. Né? Muitas mulheres começam a avançar em alguns direitos, as sufragistas, muitas ganham direito de voto, aliás, conquistam direito de voto. E essa liberdade, essa exaltação acaba se traduzindo nas vestimentas. Né? Reparem aí que os braços já são mais à mostra, né? Vestidos aí até as canelas, certo? As mulheres, muitas fumando em lugar público, uma coisa que era, nossa, inadmissível para muitas senhoras. Existe uma imposição dessas mulheres, existe uma conquista desses espaços, né? Os estados se traduzem aí nos comportamentos e também nos chamados loucos anos 20. Né? É um dos aspectos positivos desse contexto. Tá? Seguindo. Bom, gente, vocês estão vendo aqui, né, como existiu uma superprodução industrial, teve aí também, né, uma forma de acelerar cada vez mais, ou até mesmo manter constante essa produção. Uma dessas formas era o Taylorismo, né, que era a divisão de trabalho dentro de uma fábrica, trabalho em série. Né? Acho que é um filme bem interessante de vocês verem isso. Acho que é um filme muito conhecido, provavelmente você já deve ter visto. É o Tempos Modernos, do Charlie Chaplin, né, que mostra ele exercendo, né, tarefas repetitivas, né, todos os dias na fábrica, porque ele faz parte de uma produção em série. Né? E existe aí, né, o Fordismo. Fordismo, né, vem aí do Henry Ford, né, o empresário, o mega empresário aí que construiu o modelo aí do Ford T. O Fordismo ele vai um pouquinho mais além, vai um pouquinho mais para fora da fábrica, porque ele fala muito mais de comportamento, do tempo que tu usa com o teu lazer, do tempo que você usa aí com o seu espaço doméstico, né, com as suas atividades em geral, tá? Então aí vocês estão vendo aí uma fábrica de Ford T, e o Ford T, né, o veículo mais utilizado aí pelos norte-americanos da década de 20, ele era um símbolo de sucesso, né, de consumo.
Aqui, né, tem um rapaz andando de Ford T, né, se achando tal. Aqui um anúncio publicitário do Ford T. Gente, ó, anúncio publicitário, se vocês fizessem uma pesquisa de anúncios publicitários da década de 20 nos Estados Unidos, vocês iam ver muita coisa, né? Desde cigarro, roupa, eletrodoméstico, carro, tem bastante coisa mesmo, né? Porque era para incentivar o consumo, tá? Gente, outra coisa que vai crescer bastante nessa época, né, vai ser a construção civil, né? E aqui eu trouxe duas fotos, né, da década de 20, uma aqui à esquerda do Empire State Building nos Estados Unidos, e a outra aqui à direita é de trabalhadores, né, de operários, é uma foto bastante famosa, que ela ganhou até prêmios, né? Eu já vi isso enquadrado em alguns, né, em alguns lugares também, né? São operários almoçando. Reparem que eles não estão com nenhum equipamento aí de proteção, né? Simplesmente estão ali sentados e se cair, caiu, morreu, morreu. Estão ali comendo, estão ali almoçando. Tá? E por detrás vários arranha-céus, vários prédios, né? O que vai ficar bastante saliente é em Nova York, tá? Capital financeira aí dos Estados Unidos. Bom, gente, essa foto aqui, tá? Ela foi tirada e ela é uma das fotos mais famosas da década de 20, é a foto do chamado 24 de outubro de 1929. É a queda da Bolsa de Nova York, chamado aí também de Quinta-feira Negra, né? É quando existe uma desvalorização aí, né, de empresas norte-americanas em massa, tá? Então, gente, ó, tô colocando todas essas informações para vocês porque daqui a pouco eu vou esquematizar todas elas e a gente vai entender direitinho por que a queda da Bolsa de Nova York aconteceu, certo? Aqui a gente está vendo, né, novamente as imagens do aumento da produção industrial, né? Aqui à direita é uma foto de uma filial da Ford Motors, tá? E aqui, gente, eu coloquei aqui em esquemas para vocês, pelo menos, né, vocês não vão ter que traduzir a minha letra horrorosa, né, melhor ainda. Aqui estão as causas do crash da bolsa. Botei os esquemas. Primeiro, gente, ó, reparem ali que tem diminuição das exportações, ou seja, os Estados Unidos ele não vai vender, né, para a Europa no mesmo ritmo que ele estava vendendo antes da Primeira Guerra, porque não tem mercado consumidor quase. Tá? Então, ali em seguida, diminuição do mercado consumidor europeu. O que isso vai provocar nos Estados Unidos? Aquelas mercadorias, né, tanto da agroindústria quanto, né, dos bens de consumo duráveis, como eletrodomésticos e automóveis, vão ficar estocados em armazéns, certo? Isso vai provocar o quê? Ó, ali a outra setinha. Aumento da produtividade industrial, ou seja, a produção vai aumentar, é claro. Né? Vai ter muitas mercadorias estocadas em vários lugares. Aumento da produtividade agrícola, né, dos alimentos também vão ficar estocados. E ali eu tenho uma setinha para cima, né, para escoar todas essas mercadorias, né, muitos empresários, muitos publicitários, olha a setinha ali para cima, vão estimular o consumo. E o consumo fácil, né? Aquele consumo com cartão de crédito, aquele consumo com crediário. Né? Tudo isso para a pessoa, né, de classe média baixa acabar se endividando cada vez mais. E aqui a outra setinha, para continuar produzindo, tem o Taylorismo e o Fordismo. E essas duas setas, gente, para esse pobre diabo continuar consumindo, e ele, né, ficar com cada vez mais aquele sentimento de ganância, existe a especulação financeira. Foi por conta da especulação financeira que os Estados Unidos quebrou. Que raios é especulação financeira? Gente, a especulação financeira é um boato, né, que os acionistas de Wall Street e até mesmo alguns empresários, eles lançam no mercado de que determinada empresa está lucrando. Né?
Vamos colocar aqui indústria de construção civil, como eu falei para vocês, que estaria, né, que cresceu bastante. Vamos pegar uma indústria de construção civil que supostamente está crescendo muito, né? Aí a bolsa anuncia que essa empresa X ela está crescendo 10% ao ano. Só que ela não está crescendo, porque não tem mercado consumidor, né? Ela está decrescendo. E o que as pessoas fazem? Né, imbuídas pelo discurso de dinheiro fácil, de vida de consumo, de um estilo de vida americano, o que elas fazem? Elas vão lá e compram essas ações. Mas elas compram gato por lebre. Elas compram, na verdade, dívidas. Elas não estão comprando lucro. Por quê? Porque a empresa essa, ela não está lucrando. Ela está dando prejuízo. Então foi por conta da especulação financeira que os Estados Unidos vai quebrar em 29. E com ele, boa parte do mundo capitalista. Bom, gente, botei aqui uma imagem, né, para simbolizar especulação financeira. Bom, gente, ó, se bem que a queda da Bolsa de Nova York, como vocês viram, né, é muito mais uma questão econômica e matemática do que propriamente imagens, né? Por isso que eu coloquei, né, aquele esquema, e existem mais alguns outros aqui para vocês. Ó, como foi noticiado, né, o crash da bolsa, algumas crianças também saindo de casa, né, pedindo empregos para os seus pais, né? Esse período também é chamado de Grande Depressão, né, que muitos milionários, né, ficaram pobres, né, da noite para o dia, muitos se suicidaram, muitas pessoas entraram realmente em depressão, né, por isso que esse período é chamado de queda da Bolsa de Nova York. Imagina só, né? Num dia, de repente, a pessoa ela está embebida pela possibilidade de dinheiro fácil, né? De ter um carro, de ter uma casa, e no outro dia ela está na fila, naquela primeira fila, aquela primeira imagem que eu mostrei para vocês, naquela fila para tomar sopa, né? É complicado, né? Bom, gente, aqui a situação dos fazendeiros vai piorar, né? Porque eles, para quitar as dívidas, eles deram como garantia a propriedade. Então, muitos perderam suas propriedades, né? Ficou uma situação bem difícil mesmo. A miséria batendo a porta. Aqui vocês estão vendo mais outra fila aqui de pessoas pegando pães e sopas aí, que na verdade nessa época quem oferecia sopas e alimentos não era o governo, né? Em sua grande maioria não era o governo, eram particulares. E aí eu vou puxar já uma setinha para falar para vocês dos impactos do liberalismo, né? Eu falei da especulação financeira como uma das causas da queda da Bolsa de Nova York, de fato foi. Mas por detrás da especulação financeira existe outra coisa. Existe a omissão do Estado. O Estado não foi responsável pelas pessoas, né? As empresas privadas, elas acabaram se apoderando da economia do país, né? E, é claro, levando à miséria muitas pessoas. Então, o modelo que se esgotou nos Estados Unidos aí em 29, na década de 20, foi o liberalismo. Ou seja, era a falta de intromissão ou de pulse firme do Estado, do governo na economia. Né? E aqui eu já falo um pouquinho, gente, mais para vocês do cenário atual, né? Do público e do privado. Vamos pegar a situação do SUS. Né? Hoje está todo mundo se ajoelhando para o SUS por conta do coronavírus. E a gente está vendo aí realmente a importância que tem o SUS. Né? O SUS, com todos os problemas, ainda assim é um sistema público de saúde que tem de graça. Né? Estados Unidos não tem isso. E muita gente está morrendo lá, nessa maior proporção, por conta disso, porque não tem um sistema público de saúde. Então vamos repensar um pouco aí se realmente esse modelo, né, de privatização, né, liberal é benéfico para as pessoas. Porque olha os exemplos da história. A gente viu que o liberalismo ele não deu certo aí na década de 20, levou os Estados Unidos à queda e levou com ele, né, praticamente todo mundo capitalista. Bom, aqui, gente, soluções para a crise. Tá? O presidente que estava até então na presidência dos Estados Unidos, ele era um republicano liberal, né? Ou seja, ele não intervinha em questões econômicas.
né? Ele era meio que como o Adam Smith, deixa entrar, deixa passar, a economia se autorregula. E foi assim que muitas pessoas foram à falência. Já o Roosevelt, esse homem que vocês estão vendo aí, ele foi presidente por 2 mandatos nos Estados Unidos, ele já pensava muito diferente. Ele já era um intervencionista. Pois é. Por quê, gente? O Franklin Roosevelt, eleito presidente em 33, né, ele colocou aqui como plano econômico o New Deal, previa a recuperação das indústrias e do setor agrário. De que forma? 3 metas: alívio, recuperação e reforma. Em inglês eram os 3 R's: relief, recovering and reform, algo assim. Né? E ali, né, óbvio, ele era oposto ao presidente anterior, ele pensava que era necessário sim o Estado tomar parte, o Estado tomar responsabilidade e intervir na economia. Tá? Vamos ver como é que esse plano funcionava, gente. Então aqui, ó, New Deal, quer dizer novo acordo. Então, através da intervenção do Estado na economia, primeira setinha ali, concessão de créditos para bancos públicos, ou seja, o governo com uma reserva cambial que tinha, né, e os Estados Unidos de fato tinham uma reserva cambial para dar um suporte para esses bancos públicos que faliram. Tá? Refinanciamento de imóveis para pagamento de hipotecas, ou seja, aqueles fazendeiros que já tinham perdido as suas terras, né, eles voltaram para suas terras e refinanciaram essa dívida. Tá? Outra coisa ali, gente, Lei de Recuperação Industrial Nacional, ou seja, o que significa isso? Significa que a partir de agora, com o New Deal, os industriais, os fazendeiros, eles vão ter apenas um limite de produção, ou seja, eles não vão produzir mais do que o governo determina para evitar o aumento de produção, certo? Para evitar o aumento da produtividade. Outra coisa ali, gente, subsídios econômicos para a agroindústria e a pecuária, ou seja, os fazendeiros, além de conseguirem refinanciar suas dívidas, né, as indústrias conseguirem refinanciar suas dívidas, elas vão conseguir, né, um subsídio econômico, né, ou seja, dinheiro, né, para reconstruir os seus negócios, certo? Aqui, gente, agora as reformas sociais. Tá? Primeiro, reconhecimento dos direitos trabalhistas. Né? Outra consequência do liberalismo, gente, os liberais, o governo liberal, ele não reconhece direitos trabalhistas. Né? Isso até o New Deal. O New Deal ele vai reconhecer por lei, o Estado, né, o governo, ele passa a reconhecer todos esses direitos aqui e mais alguns outros que eu vou comentar com vocês depois. Que era a redução da jornada de trabalho, isso, regulamentação dela, 8 horas de trabalho, seguro-desemprego e estabelecimento de um salário mínimo. Reparem, gente, que isso foi em 33, quase junto com o Brasil. Né? Em 34, Getúlio coloca aí a Constituição e a gente tem os primeiros direitos trabalhistas. Então quer dizer que a gente não está tão longe assim. E aqui, gente, realização de obras públicas e de moradia popular. Tudo isso para quê? Obras públicas e moradia popular vai ter 2 coisas aí. Eu vou ter mão de obra, né? Eu vou ter geração de emprego e vou ter casas para as pessoas mais pobres. Olha que interessante. E aqui a taxação de cidadãos mais ricos, ou seja, mais impostos para quem tem mais renda e menos impostos para quem tem menos. Bom, gente, aqui ó, eu coloquei um esquema, né, a longo prazo de como que funcionaria o New Deal. Letra A, investimentos do Estado, ou seja, o Estado vai investir em barragens, em estradas e pontes, né, todas essas obras que estariam com um déficit pelo Estado, ou seja, o Estado até então se omitiu, então o governo agora vai lá e começa a financiar. Isso vai gerar emprego. Como consequência da geração de emprego, vai ter o aumento do rendimento e retomada do consumo, porque a pessoa, imagina, está empregada, ela vai começar a consumir. Né? Como consequência aqui, a gente tem um aumento da produção, porque ela começa a consumir e vai estimular a produção. Né? E com o aumento de produção, vai ter o pagamento de impostos. Com esse aumento de rendimento, olha ali, ó, letra C, né, e a retomada do consumo, aquela pessoa que está empregada, ela vai começar a pagar seus impostos. E tudo isso, gente, olha essas 2 letras E aqui, ó, são impostos que vão para o Estado.
E aí o Estado ele vai começar a ter o quê? O equilíbrio do orçamento. Então, pouco a pouco, gente, essa máquina, né, de intervenção do Estado, ela passa a funcionar e realmente ela surtiu efeito sim. Os Estados Unidos conseguem sair da crise, mas simplesmente porque o Estado ele interveio na economia. Olha a história nos dando exemplos aí de que o Estado, ou seja, o governo, ele tem que intervir na saúde, tem que intervir na educação, tem que garantir tudo isso para a população, certo? Bom, gente, aqui, ó. Quem foi o grande influenciador do Roosevelt? Foi este homem aqui, nesse pensador aqui econômico, John Maynard Keynes, né? Que ele era a favor da intervenção do Estado na economia e que o Estado deveria de controlar o dinheiro, né, de maneira mais rigorosa. Aqui vocês estão vendo imagens, né, do Roosevelt. Ele tinha... Gente, olha que interessante, né? Isso na década de 30, o Vargas, ele também estava no Brasil, ele era populista, ele tinha essa figura, né, de se aproximar dos mais pobres. Né? E a gente pode dizer também, né, que o Roosevelt ele foi populista, né, porque ele tinha esse amparo, né, com as classes mais populares, é claro, né, era uma propaganda aí do governo dele, mas a gente pode ver pelas imagens que ele tinha essa pegada mais popular. Tá? E aqui, gente, o destaque para a cultura de massa. Né? Vocês estão vendo aí o Super-Homem, isso também tem aí na apostila de vocês. O Super-Homem levantando um Fusca. Né? O Super-Homem aí criado em 38, ele teve uma função. Né? Ele, criado por Siegel e Shuster, se eu não me engano, em 1938, ele tinha essa função de chegar aos mais pobres, especialmente as pessoas mais simples, né, que até então estavam passando por perrengues econômicos, né, por situações de miséria e desemprego, para levantar a autoestima dessas pessoas, né? Então, quer dizer, era um homem bonito, né? Um homem com uma beleza padrão, forte, inteligente, capaz de qualquer coisa, um super-homem, né? Então, quer dizer que isso era para levantar a autoestima aí dos norte-americanos. Bom, pessoal, vamos ficando por aqui, tá? Qualquer coisa aí, vocês me chamem. A aula foi essa, espero que tenham gostado. É isso aí.